E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, a gente bateu os 10 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todo o apoio de vocês, muito obrigado a todo mundo que compartilhou o canal para alguém, recomendou, todo mundo que se inscreveu no meu canal, que estava aí acompanhando os vídeos, dando like, comentando. Muito obrigado por esse apoio e a gente conseguiu bater aí a meta dos 10 mil inscritos que eu tinha colocado. E como aí agradecimento também a vocês, e uma forma também de ajudar, eu preparei um cronograma com os conteúdos que mais caem no Enem, tá? Basicamente, por que que eu fiz isso? A gente falta aí menos de 6 meses pro Enem, tá? A gente tá no período já até de inscrição do Enem, né? E aí já não dá mais tempo de estudar todos os conteúdos pro Enem, né? Eu já preparei um cronograma pro início do ano, já tinha postado um vídeo no canal, um cronograma que a gente estuda desde o início do ano pro Enem. Só que aquele cronograma a gente já não consegue estudar ele muito bem agora nesse período porque falta muito pouco tempo. E talvez se você não tem muito tempo para estudar, você que estuda em casa às vezes ou não, né? Dependendo aonde você estuda, não tem muitas horas ali para estudar, você não vai conseguir pegar um cronograma ali que começou em janeiro, começou em fevereiro e estudar ele inteiro até a época do Enem, tá? E nem precisa disso. Como eu falo para vocês, você não precisa estudar todo o conteúdo, toda a matriz do Enem, porque você não precisa acertar 180 questões para ser aprovado. Tudo depende da sua meta, tá? Depende de quantos pontos, qual a nota de corte do seu curso, e aí a partir disso você vai definir quanto de conteúdo você consegue estudar. Com esse cronograma que eu preparei aqui, eu acredito que se você estudar tudo o que tem nesse cronograma aqui, exatamente o que está aqui, você garante aí cerca de 700 a 730, 740 pontos, porque foi basicamente o que eu estudei para mim conseguir 740 pontos no Enem, tá? Então isso aqui é garantia que você vai conseguir se você conseguir cumprir esse cronograma aí com os conteúdos que mais caem. Se você precisa ali de 800 pontos, talvez essa quantidade de assuntos que eu coloquei aqui talvez não vai ser suficiente, estudar somente o que mais cai, vai ter que estudar um pouquinho mais, tá? Mas bom, vamos à questão aí do cronograma. Como que ele funciona? É um cronograma bem simples. Eu realmente selecionei os conteúdos que mais caem. Eu peguei um levantamento, né, obviamente, dos conteúdos que mais caíram desde 2009 até 2019, né, os 10 anos de Enem aí que já ocorreram, né, eu peguei o que mais caiu, peguei o que mais caiu no Enem 2019, porque por mais que algumas coisas caíam muito nos Enems antigos, do Enem 2019 começou a mudar, então já peguei um pouco ali a questão da probabilidade do que mais caiu no Enem 2019, porque tem mais chance de cair no Enem 2020. E aí eu preparei a questão aí do cronograma. Então essa aqui é a parte inicial do nosso cronograma, né? A capa aqui, cronograma, só o que mais cai no Enem, tá, galera? Aí tem aqui uma apresentação, basicamente, falando um pouco como funciona o cronograma, as redes sociais, e aí a gente já vai direto na lata aí para as questões dos cronogramas. O que que eu fiz? Eu separei por todas as áreas do Enem, ali, né? No caso, matemática, na natureza, no caso biologia, química e física, humanas, histórias, geografia, filosofia, sociologia e português, tá? E aí eu fiz o quê? Um top 10 de cada uma das matérias. Isso mesmo, galera. Eu fiz um top 10 de cada uma das matérias. Eu coloquei 10 assuntos ali, os 10 tópicos principais de se estudar. Então, por exemplo, quando a gente chega em matemática aqui, eu coloquei quais os tópicos que eu coloquei. Primeiramente, a matemática básica, que eu bato em todos os vídeos para vocês, que devem ser feitos, né, que deve ser estudada, que é a base de tudo, e é a primeira matéria a se estudar porque eu considero a mais importante pro Enem, a mais importante pro TRI, tá? Lembrando que eu coloquei em ordem também de prioridade do que se estudar por ordem de TRI. Aí a gente também tem a questão de estatística, análise combinatória, probabilidade, geometria, a gente entra em geometria também plana, a geometria analítica e a geometria espacial, tá? A matemática também a gente vai ter a questão da trigonometria, PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica, função, equação e matemática financeira. Esses são os 10 tópicos principais de matemática que mais caem no Enem. Matemática básica, aqui a gente consegue colocar uns 40% da prova, aqui mais ou menos é matemática básica, tá? Você estudando. Aí o restante aqui está subdividido nisso. Só que como eu sei que colocando só o título assim, muitas pessoas ficam perdidas. Eu falo para você, estuda matemática básica. Aí uma pessoa que começou a estudar esse ano, uma pessoa que está em casa, ele vai olhar para mim, Renato, vai estudar o que em matemática básica? Estudar o que em estatística? Estudar o que em geometria? Estudar o que em trigonometria, em função? Eu preciso que você me diga isso, porque muita gente não tem acesso a aulas, não tem acesso a um cursinho online. Se você tem um cursinho online, por exemplo, é simplesmente você chegar lá, por exemplo, se você assina o Ferreto, que eu recomendo para vocês, ou qualquer outro cursinho, é só você chegar lá e colocar lista de exercícios de matemática básica, aulas de matemática básica, vai estar fácil ali para você acompanhar as aulas. Mas se você não tem, quer pesquisar do nada, quer pesquisar no YouTube as aulas, quer procurar no material ali numa apostila, num livro didático, eu também separei os conteúdos desses assuntos aqui
por ordem para você estudar. Então a gente começa em matemática básica, então obviamente eu coloquei aqui os conteúdos, multiplicação, divisão, notação, operações, MMC, fração, e a gente vai evoluindo, fatorial, PFC, formutação. Isso aqui são tudo títulos de aula, títulos de assunto. Você copiar esse título aqui e jogar no YouTube, você vai achar uma aula sobre isso de algum professor com certeza. E se você pegar um livro didático de matemática, uma apostila dos cursinhos aí, eu tenho no meu Drive, fica aqui na descrição do meu Drive, tem a apostila de todos os cursinhos praticamente do Brasil, então você consegue pegar essas apostilas de graça aí desses cursinhos, tá? O PDF, e aí nesses cursinhos também vai ter ali o título, você acha esse assunto dentro das apostilas. E aqui vai indo todos os conteúdos de matemática. Como vocês podem ver, ó, não é uma quantidade gigantesca de conteúdos, tá? Realmente é só o que mais cai mesmo, por exemplo, aqui em geometria, estudar círculo, estuda ali poliedros, pirâmides, cilindros, cones, esfera, entendeu? Só estuda ali o principal ali, que já tá bom ali para você garantir uma boa nota. A gente passa para biologia, o top 10 meu aqui de biologia eu coloco é ecologia, origem e evolução, bioquímica, citologia, ácidos nucleicos, metabolismo energético, genética, taxonomia, fisiologia e zoologia. O principal aqui é esses primeiros, tá? Ecologia, origem e evolução, bioquímica, citologia é o que mais cai. Fisiologia e zoologia é o que menos cai. Eu recomendo você estudar esses conteúdos na ordem aqui primeiro, tá? Zoologia só sobra tempo para você estudar porque quase não cai, vai cair uma, duas questões, lembrando que é 15 questões só de biologia na prova de natureza. Então, dessas questões ali, ecologia vai cair umas duas, três, genética vai cair umas duas, entende? Então, zoologia provavelmente vai cair ali uma questão e se cair, tá? Uma ou duas questões. Mas eu coloquei também aqui em ordem os conteúdos para você estudar. É só seguir essa ordem aqui que você também vai conseguir estudar tranquilamente os assuntos aqui de biologia certinho para você estudar aqui primeira, segunda lei de Newton, tudo certinho. A gente vai para química. Química eu coloquei estudo da matéria, estrutura atômica, função inorgânica, termoquímica, equilíbrio química, química orgânica, reações orgânicas, isomeria, química ambiental e estequiometria. Bom, os conteúdos mais importantes obviamente são os primeiros aqui para você estudar. Estequiometria é um dos conteúdos mais difíceis de química, então coloco por último, mas é um dos conteúdos que mais cai também. Normalmente cai 2, 3 questões de estequiometria na prova aí de química, por isso que eu coloquei como nosso top 10 aí. Aqui os assuntos também para você estudar de química, tá? Como você pode ver, dá uma página aqui, você pode fazer um checklist desses assuntos aqui de estudando por química. A gente vê física agora, eu coloquei sistemas e unidades de medida, movimento, lançamentos, dinâmicas e leis de Newton, equilíbrio, calorimetria, trabalho e energia, óptica, ondas e eletrodinâmica. Física é uma matéria aí que incomoda muito o pessoal para aprender, tem muita dificuldade, principalmente que não tem uma grande base em matemática e tem uma grande dificuldade principalmente nesses assuntos iniciais. Sistemas de unidades de medidas, movimentos, lançamentos, dinâmicas e leis de Newton. Isso aqui, para você entender, você precisa ter uma matemática básica consolidada e você precisa ter um domínio bom de funções e equações da matemática, tá? Para você conseguir fazer essas questões de move, mu, cinemática, aqui é muito mais fácil você ter um domínio da matemática. O que eu recomendo em física? Se você não quer estudar muito física, realmente você quer aqui enxugar o que já está enxugado, porque eu coloquei um top 10, você quer enxugar, estuda esses três últimos assuntos: óptica, ondas e eletrodinâmica. Para o Enem, no ano que eu estudei somente esses três assuntos: óptica, onda e eletrodinâmica. Opa, aqui tá um pouquinho errado, mas relevem, né? Mas é ótica ou óptica, tanto faz, né? Ótica também tá certo. Mas estudem esses três assuntos aqui, que é o mais importante para o Enem. Normalmente cai 3 de eletrodinâmica, umas 2 de ondas e umas 2 de óptica. São 15 questões de física. Você estudando esses três assuntos, você já garante umas 8 questões de física e já está ótimo para a prova de natureza. Aí a gente vem aqui também, tem os conteúdos de física certinho para você estudar tranquilamente. Coloquei só os principais mesmo tópicos de física para estudar. E aí a gente vai para a história. História é uma grande massa de conteúdo, né? Como vocês sabem, tem muita coisa para se estudar em história, mas eu tentei enxugar ao máximo aqui o nosso top 10 de história para você estudar. Eu coloco então para você estudar principais aspectos da Idade Média, moderna e contemporânea. Por quê? Porque cai tudo isso, você precisa estudar desde lá do início, tá? Porque cai essas coisas do início ali. Mas eu coloquei para você estudar, procure os principais aspectos da Idade Média, moderna e contemporânea. Estude só os principais pontos, não estuda tudo, não começa lá a estudar desde a história antiga, depois a Idade Média, daí vai para moderna, contemporânea, ficar estudando tudo desde o início. Não. Vai nos principais tópicos, os principais aspectos, o que mais cai. Se quiser estudar melhor ainda, vai nas questões do Enem desse assunto. Estude as questões do Enem que já caíram sobre esse assunto, porque você vai estar preparado. E aí outra coisa importante também que eu coloquei para vocês, aí a gente tem a expansão marítima, especificamente as grandes navegações. E cai isso na prova de história, então estude as grandes navegações e a expansão marítima. Renascimento e reforma,
geralmente sempre cai, então vê aqui os principais aspectos disso, dá uma estudada. História estuda por cima, tá? Não fica batendo muito em datas, estudar muita coisinha pequena ali, não. Não fica matando muito tempo nisso. Estuda os principais aspectos, principais tópicos. Pega ali uma folha e fala assim, Renascimento e Reforma. Isso aqui é importante, isso é muito importante, isso aqui foi o que aconteceu nessa data, mais ou menos o que aconteceu. Quando você bater uma questão de renascimento e reforma, ela vai ser muito geral, tá? As questões de história são muito gerais, elas não são específicas, o Enem não é específico, tá? Ele quer um conhecimento geral, porque é humanas e suas tecnologias. Então ele demanda do aluno essa questão aí mais interpretativa. Então ele não vai cobrar uma coisa muito específica. Colonização da América também normalmente cai. Brasil, a época da mineração até a independência. Se eu fosse recomendar para você, eu recomendo que você estude muito mais Brasil do que a questão aí da história geral. A história do Brasil normalmente cai ali cerca de 60 a 70% da prova de história aí na prova de humanas. Então, Brasil da mineração e independência é muito importante, isso aqui cai muito, tá? Revolução Francesa é um marco, é uma história, é uma data importante, então normalmente sempre cai Revolução Francesa e Revolução Industrial, às vezes cai também ali e tal, mas Revolução Francesa cai mais. Independência da América Espanhola e do Brasil, isso aqui é um tema mais específico, mas cai, tá? A independência da América Espanhola e do Brasil, principalmente a do Brasil. Brasil do Reinado da República, isso aqui é rápido de estudar, é um curto prazo, né, em comparação ao resto do conteúdo ali, então é um curto período, né? República Velha, Era Vargas, isso aqui é muito importante, tá? República Velha, Era Vargas, Brasil da Democracia, a ditadura, isso aqui é muito importante, tá? Esses últimos assuntos aqui, se eu fosse recomendar para vocês, se não quer estudar história, estude pelo menos esses últimos 4 tópicos aqui, tá? Independência, Brasil Reinado, de República Velha e Era Vargas, Brasil da Democracia até a ditadura. Dos assuntos, eu separo você aqui 2 etapas da história. Você pode estudar simplesmente primeiro a história geral e ir para a história do Brasil, ou você pode tentar mesclando por datas. Começa na história geral e quando você começa ali a coincidir, né, a história geral com a do Brasil, você pode ir alternando entre história do Brasil e história geral. Mas eu separo primeiro os conteúdos de história geral. A gente vai ter aqui Idade Antiga. Lembra que eu falei para você estudar os principais aspectos? Então eu coloquei aqui para você os principais aspectos, tá? Tô dando aqui a papinha do bebê aqui falando assim, olha, estuda os principais aspectos, então estuda exatamente isso aqui, ó, da Idade Antiga, estuda a Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, vai para a Europa, vai para a Igreja na Idade Média, as Cruzadas, isso aqui é muito importante, tá? A era aí das trevas, tá? Renascimento, Reforma Protestante, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e para a Revolução Francesa, Era Napoleônica, Independência, Guerra de Secessão, Segunda Revolução Industrial, Belle Époque, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Crise de 1929, aqui a gente já entra no Brasil. Tá, aqui a gente já está na época do Brasil ali, lembra? Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, a gente tá em Era Vargas aqui. Aqui que eu digo que você pode ir mesclando para não ficar muito complicado, porque às vezes você está estudando Era Vargas e ali Era Vargas ele está tomando decisões com base no que está acontecendo na Europa, né? Com base no que está acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, às vezes, você vai ficar meio perdido com o que está acontecendo se você não estudar junto. Mas você pode estudar isso aqui primeiro e depois ir para a história do Brasil. Na história do Brasil também separo. Aí a nossa questão começa no Brasil e Colônia. Como você pode ver, tá tudo em ordem. O que estudar no Brasil e Colônia? O mais fácil: economia açucareira, escravidão, União Ibérica, holandês no Nordeste, jesuítas, os bandeirantes, revolta nativista, mineração, sociedade mineira, período pombalino. É os principais tópicos, tá, galera? Você colocando, coloque esse título, coloca assim lá no YouTube, coloca assim, ó, período pombalino. Vai aparecer uma aula de alguém lá. Alguém vai explicar o período pombalino em 5 minutos para você. E aí é simples, você anota os principais tópicos ali e você já está dominando esse conteúdo se cair na sua prova do Enem, se cair uma questão sobre isso. E aí, basicamente, esse é o conteúdo. A gente vem para geografia. Geografia é mais difícil de dizer os conteúdos e se estudar, porque é muito, vamos dizer assim, não é muito específico o que cai em geografia, né? Mas basicamente, o que estudar em geografia, eu separei para vocês os modelos produtivos, estudo da agricultura, globalização, cartografia, as fontes de energia, a geografia urbana cai muito, cidadania, domínios ambientais, a geopolítica também cai muito, é um conteúdo muito legal, questões ambientais também cai. Os conteúdos aí eu separei aqui um pouco sobre a questão da geografia física, né, cartografia, geografia humana e econômica, que é a questão da ali a agricultura, a geopolítica, o que estudar sobre a geopolítica, tá? E aí, filosofia, o que estudar? Eu coloquei para vocês aí para estudar um pouco de ética, justiça, democracia e cidadania, filosofia contemporânea, moderna e antiga. Basicamente, Renato, se eu coloco assim, filosofia antiga, moderna e contemporânea, você vai ficar perdido. Vai falar assim, poxa, mas o que de filosofia contemporânea, moderna e antiga? Tem muita coisa para se estudar.
Então estuda principalmente ali a Grécia Antiga, né, os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão, ali Aristóteles, medieval, moderna. Aqui esses conteúdos, né, algum desses daqui praticamente não vão cair, é mais difícil de cair. Mas a gente não tem ali uma coisa muito específica que cai muito, tá? Mas por exemplo, o iluminismo cai muito, Nietzsche às vezes cai também, Marx sempre cai, Foucault sempre cai, Bauman também cai, Escola de Frankfurt também cai. Sociologia, eu separei para vocês para estudar poder, Estado e política. Isso aqui é o que mais cai. Poder, Estado e política cai muito. Trabalho e produção, diversidade cultural, tá? Estratificação social e movimentos sociais. Movimentos sociais cai muito também. E aí que eu separei basicamente o que você estudar aqui em sociologia, os tópicos para você estudar basicamente sociologia. É só colocar o título aqui de aula, o título de assunto, você vai achar isso aqui tanto no YouTube, tanto no Google, um resumo, um assunto, ou qualquer livro que você for pegar, livro didático também, sociologia, você vai achar esse conteúdo. Português, eu não considero português uma matéria que a gente deve gastar muito tempo estudando, porque não vai fazer tanta diferença. A maioria da prova é interpretação de texto. Português você treina muito fazendo provas anteriores, tá? Basicamente, interpretação de texto é o principal tópico de português. Mas se for para estudar, estuda figuras de linguagem, as escolas literárias, variação linguística e as funções da linguagem. Aqui eu separei os assuntos mais ou menos para você estudar, um pouco de gramática aqui que pode cair e te ajudar. Isso aqui pode te ajudar principalmente na redação, tá? Você estudar essa questão de gramática, mas às vezes cai um pouquinho ali a questão de gramática, né? Interpretação de texto, literatura ali que seria a questão ali das escolas literárias, tá? Então a época de 30, a época de 45, a época de 60 cai muito, tá? E aí tem um resto ali das escolas literárias, realismo, naturalismo, cai muito ali, quinhentismo também cai. E aí basicamente esse é o nosso cronograma dos assuntos que mais caem no Enem. Como vocês podem ver, é um cronograma muito simples, não é uma coisa muito uau, assim, tipo, muito difícil de se entender, muito conteúdo e tal. É exatamente o que eu falei pra vocês, é o que mais cai, tá? É muito simples, eu simplesmente tô dando aqui na mão de vocês falando assim, galera, isso é o que mais cai, estuda isso que vocês vão arrasar na prova do Enem. Basicamente é só fazer isso, só estudar o que tá aqui, que vocês vão se dar bem na prova e eu tenho certeza disso. Esse cronograma aqui vocês conseguem fazer ele tranquilamente ali em 4 meses, tranquilamente vocês conseguem fazer esse cronograma ali estudando todos os dias, segunda a sexta pelo menos, né? E lembrando sempre, galera, de também estudar junto a redação, que é essencial você garantir mais de 900 pontos na redação. E se você não sabe como, tem um curso de redação gratuito no meu canal e vários e-books como esse aqui do cronograma também relacionados à redação. Eu pretendo lançar muito mais coisa sobre isso. Comente aqui embaixo o que você quer receber do canal, o que você quer que eu prepare para você. Aí se você quer que eu prepare coisa de matemática, de natureza, de humanas, de linguagens, o que você quer ver aqui no canal, que eu vou tentar ir preparar para você. Recomende o canal para alguém, envie esse cronograma para alguém. Renato, como eu faço para pegar esse cronograma? Vou deixar aqui embaixo o link, é só você fazer o download, tá? Vai estar aqui, vou upar esse cronograma no meu Drive, e aí você consegue acessar no meu Drive o cronograma e fazer o download dele tranquilamente. E aí, basicamente, é só você acessar e começar a estudar, botar a mão na massa aí. Bom, muito obrigado por estar acompanhando meus vídeos. Se você não é inscrito no canal, né, eu espero que você seja inscrito no meu canal já, mas se não é, por favor, se inscreva aí, me ajude a crescer cada vez mais meus números. Deixa aquele like e continue acompanhando, que o seu acompanhamento aqui no meu canal, o seu apoio é muito importante para mim, continuar crescendo, né, e compartilhando várias coisas para várias pessoas aí que necessitam de uma ajuda, de um apoio aí nessa época de estudar, principalmente nessa época que tá todo mundo aí estudando em casa e às vezes um pouco perdido. É isso aí, até a próxima. Valeu!